E aí, pessoal, beleza? Conforme prometido, estamos aqui na parte 2, onde eu vou falar do código efetivamente para você detectar pedestre. Tem uma surpresa também que eu peguei as imagens que a Camila Laranjeira usou num vídeo dela bem antigo, eu vou linkar aí, que ela usou, se eu não me engano, Deep Learning. Eu acho que ela usou redes neurais convolutivas para identificar se é um Charmander, se é um Pikachu, se é um Bulbasaur e tal. Eu fiz o ROG fazer a mesma coisa, para mostrar que o ROG ele é útil não só como um detector de pedestre, mas também como um detector de objetos. Entretanto, de fato, a escolha da Camila Laranjeira é muito melhor do que a minha, porque rede neural convolutiva é melhor para esse problema do que o ROG. O ROG é bom quando você precisa reconhecer algo que tem uma forma bem definida e uma textura bem definida. Ele não trabalha com cores. E para você reconhecer Pokémons, cor é essencial. Só pela cor você sabe que o Bulbasaur é verde, o Squirtle é azul, o Charmander é vermelho e o Pikachu é amarelo. Então você nem precisaria, basicamente com cor você consegue. E o ROG não analisa as cores. Então tem esse porém. Ainda assim ele funciona. Não é a melhor opção, eu repito, mas é uma opção aí interessante. Antes de explicar o código, eu vou rodar para vocês verem, né? Que ele faz? Ele pega essas imagens que ele está mostrando, elas não estão na base de dados, tá? Então, eu treinei, se eu não me engano, com 1.200 imagens de pedestres, 1.200 e pouco, se eu não me engano, e 1.200 imagens de coisas que não são pedestres, tipo prédio, tipo bicicleta, tipo parede, tipo montanha. Então, aparece aqui escrito o que ele reconheceu. Então ele viu essa foto e falou, é um pedestre. Ele olhou essa outra foto e falou que é pedestre também. Olhou essa foto e falou que é pedestre também. O meu código ele testa na ordem. Primeiro os que são pedestres, para depois os que não são pedestres. Tá vendo? Tudo aí é pedestre. Tá reconhecendo como pedestre. Essas fotos é da base de dados que o próprio Dalal e Triggs usaram no trabalho deles. Então, são fotos, imagino que deles ou de pessoas conhecidas deles, que é uma base mais desafiadora porque, por exemplo, tem fotos de pessoas com as mais variadas roupas, nas mais variadas poses. Se eu não me engano, tem de bicicleta também. Tá vendo? Pessoas até bem distantes ele continua reconhecendo. Olha só, às vezes você não consegue nem ver que tem um pedestre ali, mas tem, olha lá, ó. Ali tem um pedestre, aqui tem um pedestre. Olha, eu não consigo ver, mas ali tem um pedestre. Nota que ele reconhece bem também pessoas de costas. Não tô conseguindo. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Inclusive pessoas segurando bicicletas. Né? Bicicleta mal interfere no gradiente, então ele continua reconhecendo. Tá vendo? Inclusive essa base tem pessoas com bicicletas, pessoas fazendo diferentes coisas e ele reconhece bem. Eu nem duvido que esse sistema de vigilância chinês use ou alguma técnica derivada do histograma de gradientes orientados, ou até misture isso com Deep Learning, né? Vai saber. Vai saber o que os chineses estão fazendo, né? Eu vou mostrar para vocês fotos de não pedestres para mostrar o reconhecimento. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa barrinha aí de loading. É bem legal. Olha lá, ele tá. Eu testei para 576 fotos de pedestres e a classificação foi 100%. Então, tudo que era pedestre ele reconheceu como pedestre. Os erros aparecem muito no fundo. Igual a gente pode ver, ó. Ele está dizendo que essa imagem aí tem um pedestre. E claramente não tem. A foto não tinha pedestre nenhum. Parece que por que isso acontece? Por que dá esse erro? Porque a gente tem que treinar a nossa base de imagens que não tem pedestre muito bem. E o que existe no universo
que não seja pedestre? Qualquer coisa. Qualquer coisa que não é pedestre tem que estar na nossa base de dados. Então temos que criar uma base de dados com todas as coisas do mundo que não são pedestres. Isso é muito difícil de fazer. Isso é só com o tempo. Então, por exemplo, essa imagem que deu erro é uma imagem que deveria ir para a base de dados, se esse sistema virar um sistema comercial de fato, e tem que ir treinando, até que chega um momento que você alcance próximo de 100%, tanto para classificar pedestre bem, quanto para classificar não pedestre bem. Ó, ali ele diz que não tem pedestre, realmente não tem. Os gradientes dessa imagem não tem nada a ver. Lembra dos 3.780 baldinhos ao que me referia antes? Eles são completamente diferentes dos 3.780 baldinhos de pedestre. Então ele indicou ali não pedestre. Esse céu com a floresta embaixo é não pedestre. Esse azul é não pedestre. Não pedestre. Não pedestre. Esse céu azul, não pedestre. Ali, de novo, ele falou que tem pedestre. Provavelmente porque essa fachada de prédio, assim, falta uma fachada de prédio como essa na base. Aí deu esse problema. Não pedestre. Aí um monte de não pedestre. Pra gente ver o resultado final. Olha lá, a barra de loading ali carregando. Eu já falei para vocês, para classificar pessoas, nesse exemplo ali, ele deu 100%. Agora, para classificar não pedestres, ou seja, o fundo, ele deu 90%. 90% parece um excelente resultado, mas não é. Ele errou bastante. Isso significa que das 160 imagens de não pedestre que eu estou olhando, ele erra umas 15. Ou seja, é bastante. Eu teria que treinar um pouco mais a base para isso. Eu poderia ter treinado e trazido para vocês para mostrar 100% em um e 100% na outra, mas eu não acho que isso ia ser muito didático. Eu acho que não ensinaria muito para você sobre a verdade desse método. O problema desse método é você treinar o que não é pedestre. Isso é difícil. Com esforço e adicionando imagens na base, você consegue, eventualmente, mas dá trabalho. E aí tem até o questionamento. Será que para o seu problema Deep Learning não resolveria? E é esse o ponto que eu queria chegar. Eu preciso usar ROG e SVM, Lucas? Ou eu posso, a partir de agora, só usar Deep Learning o resto da minha vida? Eu acho que você não deveria pensar em usar só Deep Learning o resto da sua vida, porque, por exemplo, para problemas que tem poucas imagens, não é uma boa ideia você usar Deep Learning. 500 imagens, 100 imagens é pouca coisa. Um ROG com SVM atende ao que você precisa. Às vezes uma coisa até mais simples atende ao que você precisa. Você não precisa descobrir a bomba atômica, agora qualquer inimigo que apareça eu vou jogar bomba atômica em cima. Deep Learning é um método que gasta muita memória e gasta muito processamento. E eu não sei se ele é ideal para bases pequenas. Para bases pequenas igual a minha aqui, talvez o ideal seja você usar uma máquina de vetor suporte, um SVM mesmo. Agora eu vou mostrar aqui o exemplo lá da base de Pokémon da Camila Laranjeira, só para a gente ver aqui a classificação. Ele classificou o Bulbasaur corretamente como Bulbasaur, classificou o Charmander corretamente como Charmander, classificou o Pikachu corretamente como Pikachu e classificou o Squirtle perfeitamente como Squirtle, só usando ROG e SVM. Eu mexi um pouco na base, eu não usei a mesma base da Camila, porque a base que a Camila Laranjeira no Peixe Babel usou, para você entender porque eu estou referenciando ela, é porque eu usei um vídeo dela, uma base que ela construiu. Eu peguei a mesma base para testar o ROG e o SVM nessa base que a Camila criou. Eu tive que mudar em relação à base da Camila, porque a base da Camila tinha muita sujeira. Tinha muitas imagens que não eram, por exemplo, na base de Charmander tinha Pikachu no meio, tinha Squirtle no meio, estava um pouquinho suja. Mesmo um pouquinho sujo, a gente nota que o Deep Learning funcionou muito bem. No ROG,
o SVM ele não funcionou tão bem, ele precisou da base mais limpa. Isso mostra o poder que o Deep Learning tem, que o ROG e o SVM, em alguns casos, ele não consegue. Em suma, o que a gente tem que entender é que esses métodos são como se fossem ferramentas ou técnicas de arte marcial. Se você se torna um mestre da voadora, você vai ser um lutador que só usa voadora? E se descobrirem que a sua voadora tem alguma fraqueza, você pode usar o soco. Mas você só usa Deep Learning para tudo. Então é bom você também conhecer outras técnicas, como o histograma de gradientes orientados e o SVM. Bom, eu vou deixar todos esses códigos no Git para vocês darem uma olhada, e eu vou explicar um pouquinho esse código. Esse código ele se divide meio que em 3 partes. O primeiro código, que aqui o meu main, né? Set Database, ele constrói a base de dados. Como é que ele constrói a base de dados? Isso é porque eu baixei a base de dados do INRIA, da França. E eles dão a foto. Quer ver? Eu vou ver se eu mostro aqui para vocês entenderem melhor. A base do INRIA, ele entrega fotos assim, tá vendo? Fotos em que o pedestre está no meio da foto. Então você tem que recortar o pedestre naquele tamanho que eu tinha falado de 64 por 128, tá vendo? Olha o pedestre aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar o meu database cortando, pegando a área só onde está o pedestre. Isso é o que a função setDatabase faz para mim. Aí vamos dar uma explorada nela. Eu tentei colocar um código que fosse mais fácil de ler. Essa função aqui que eu criei, ela extrai os arquivos do diretório, ou seja, você passa um caminho. O caminho que eu vou passar é a pasta raiz e a pasta onde estão as fotos de treino. E esse arquivo que vem junto na base do INRIA, que tem o nome de cada arquivo. pedestre1.jpg, pedestre2.jpg, pedestre3.jpg. O que essa função vai fazer? Ele vai pegar esse caminho e cada arquivo pedestre1.jpg, pedestre2.jpg, pedestre3.jpg e colocar tudo num vetor. Um vetor só com os arquivos de nome de cada pedestre. Quer ver? O código é até bastante simples. É basicamente isso daqui. Ele pega o nome de todos os arquivos e coloca num vetor. Então, na hora de setar o meu database, eu tenho um vetor aqui. Um vetor que cada posição é o caminho do arquivo de imagem .jpg. Aqui é a mesma coisa, mas só de foto que não é pedestre. O pos é de positivo, ou seja, de amostra positiva, pedestre. E aqui é o vetor de todas as imagens que não são pedestre, ou seja, negativo. Aqui eu também pego um vetor de todas as anotações. A base de dados do INRIA te fornece para cada imagem JPG um arquivo com a informação de aonde você recorta. Eu vou mostrar que aí fica mais fácil de entender. Então o setDatabase ele também pega o que ele chama de arquivo de anotações. São basicamente arquivos que dão uma informação completa da imagem. Qual o nome da imagem, qual as dimensões da imagem, qual é o topo esquerdo, mas a informação que eu preciso essencial é essa daqui de baixo. A minha função setDatabase, pega exatamente essa informação que está aqui embaixo. Que informação é essa, você está perguntando? É a informação de bounding box, a caixa que envolve o meu pedestre. Então, 194 é o meu x-min, o meu y-mínimo é 127. Como assim, Lucas? Vamos entender melhor. Esse arquivo de anotação aqui é referente a esse pedestre aqui. O x-min e o y-min indica aonde é o meu x-mínimo, pode ser aqui, e onde é meu y-mínimo para eu recortar esse pedestre. Então ele me dá a informação de x-mínimo e x-máximo, e y-mínimo e y-máximo. Para quê? Para eu poder
recortar só a área do pedestre. Então eu preciso daquela informação que está naquele arquivo de anotações da base do INRIA. Então o x mínimo é o x mínimo ali da imagem, o x máximo da imagem, o y mínimo vai estar aqui também, o y máximo vai estar aqui. Com essas 4 coordenadas, eu posso recortar direitinho o pedestre. E onde eu recorto esse pedestre? Você pergunta. Eu respondo, é na função crop region of each pos image. Ou seja, eu vou recortar a região de cada pedestre. Vamos olhar um pouco melhor essa função aí para a gente entender ela. O que eu passo por parâmetro? O caminho da imagem, a lista de anotações, pois eu vou precisar da anotação daquela imagem, e um booleano, uma variável que eu criei que pergunta se eu estou mexendo com treinamento ou se eu estou mexendo com teste. Se estiver mexendo com treinamento, ele mostra na tela, montando base de imagem de pedestre para treino. É só isso. Eu usei esse booleano principalmente para isso. Depois, aqui embaixo, para cada arquivo de anotação semelhante àquele arquivo de anotação que eu mostrei para vocês, eu vou ler o arquivo inteiro e vou usar expressão regular para extrair apenas aquele parêntese com o xmin, ymin, xmax e ymax. Vai ser um pouco complicado eu explicar a expressão regular tudo de uma vez agora. Mas o que isso aqui está me dizendo? Ele procura no arquivo de anotação onde tem um parêntese e alguns números, vírgula, alguns números, parêntese. Ou seja, aqui é o meu xmin e aqui ele vai recolher meu ymin. Separado por tracinho, tá vendo? Parêntese. Y, aí é xmax, vírgula, ymax. Então ele pega isso tudo e retorna aqui para M. Então o meu M vai ter toda essa informação aí espalhada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar uma expressão regular de novo para pegar agora, porque eu peguei a linha. Agora eu tenho que tirar esse parêntese que eu não preciso, eu tenho que tirar esse tracinho que eu não preciso, eu preciso tirar essa vírgula que eu não preciso. Isso ele vai fazendo na função find all. Ele vai achar tudo que for dígito. Tudo que for dígito vai para um grupo. Então você vai ter 4 grupinhos. O list of number aqui ele vai receber só dígitos. O primeiro grupinho é o ymin que eu extraí dali. O próximo dígito, que é o segundo grupinho ali que eu peguei, é o ymin. O terceiro grupinho que eu peguei, o terceiro dígito, é o meu xmax. E o quarto dígito que eu peguei é o meu ymax. Explicando um pouco por alto, que eu acabei de gravar o vídeo também explicando o ROG, então a cabeça já vai ficando um pouco pesada. Aí vamos por... Eu vou ignorar esse if por enquanto, que vai ficar mais fácil a gente entender. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar o OpenCV para carregar a imagem, ou seja, eu estou carregando a imagem. Aqui eu estou recortando. Se você assistiu os vídeos passados de OpenCV, você vai entender essa parte. Que aqui eu estou recortando a imagem original, picotando ela, ymin até ymax, xmin até xmax. Recortei a imagem. Aqui, nesse exato momento, a imagem já está recortada. Esse cara aqui é só para eu pegar o caminho da imagem e pegar só o nome do arquivo. Então ele vai pegar só o pedestre tal.jpg. Aí você vai salvar numa outra pasta aquela imagem já recortada. E que pasta vai ser essa? Vai ser uma outra pasta que eu chamei ela de Train Lucas, se eu não estou enganado. A pasta é essa daqui, tá vendo? Ele já recebe cada pedestre recortadinho. Então aqueles trechos de código que eu falei para vocês, eles servem para recortar atendendo ao que está escrito no arquivo de anotações. Aí vocês vão perguntar aqui,
porcaria de flip image esse daqui? É pelo seguinte, a gente, pessoal, dá uma inflada na nossa base de dados para torná-la mais rica. Para cada imagem recortada que eu peguei aqui, eu também salvo ela espelhada. Tá vendo? Ó, essa imagem aqui é aquela mesma imagem de antes, só que espelhado. Então, eu pego a imagem original, eu flipo ela, né? Eu dou uma espelhada usando a função cv2.flip e eu também salvo ela na base de dados, no formato PNG e tal e tal. Por que eu comentei essa linha e por que tem aquele if? É porque eu tive que incluir no arquivo de anotações essas imagens flipadas. Senão, na hora de treinar, o meu algoritmo ele não pega as imagens espelhadas. Ele só pega aquelas imagens recortadas. Então, se você for usar esse meu código, pelo menos uma vez você vai ter que descomentar e chamar esse cara. Aí ele vai escrever no arquivo de anotações aquelas imagens flip para ele poder depois treinar e testar com elas. Senão, deixa comentado ali. Isso é só o set database, ainda tem o restante. Eu vou rodar o set database aqui para vocês verem. Uma coisa bem legal também, pessoal, é essas barras aqui de porcentagem que vão aumentando. Como é que eu fiz isso? É bastante fácil. É só você importar esse tal de tqdm, from tqdm import tqdm, e aí em qualquer for do seu código você coloca o tqdm. Então, por exemplo, um for que originalmente era assim, vamos supor, criei esse for. Se você colocar tqdm aqui entre parênteses, esse for vai criar uma barra de progresso igual essa que vocês estão vendo. É legal porque ela traz um monte de informações, tipo o tempo que leva para o for terminar, quantas iterações por segundo aquele seu for está executando. Né? Nesse momento ele está montando base de imagens de não pedestre para treino. E outra coisa também que é importante eu frisar é que tudo que eu fiz para o treino eu tive que fazer para teste também, porque eu também tenho que recortar a imagem de pedestre e recortar a imagem de não pedestre. Talvez você esteja perguntando, mas por que você precisa recortar a imagem de não pedestre? A imagem de não pedestre, pessoal, é porque na hora que você vai trabalhar com treinamento e tudo mais, todas as imagens têm que ter o mesmo tamanho. Não tem como eu classificar uma imagem de pedestre que cada uma tem um tamanho diferente. Eu tenho que redimensionar tudo para o mesmo tamanho e botar na base. Então, eu tive que recortar as imagens que não são pedestre com o mesmo tamanho. E que tamanho que eu defini aqui? O tamanho que eu defini foi de 64 por 128, que é o padrão mesmo do ROG. Então, vamos lá, que ainda tem duas funçõezinhas para mostrar. Então, depois do set database, tem o treinamento do SVM, que é ali que eu aplico o ROG de fato. E dá para eu salvar o SVM como um arquivo, eu vou chegar lá. Nessa função chamada train SVM, acho que o nome nem está tão bacana, devia ser train object, eu só percebi isso agora. Como você está vendo aqui, é aqui que eu vou extrair a feature ROG, aquela que eu estava explicando no vídeo passado. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu leio a imagem, usando o OpenCV. Aqui está o caminho de toda a imagem, desde a pasta raiz, a pasta onde estão os recortes, a pasta de objetos, ou seja, de pedestres, e a imagem propriamente dita. Então, eu vou carregar a imagem, eu vou redimensionar ela, né? Lembra, todas têm que ter o mesmo tamanho. Todo pedestre tem que ser 64 por 128. Toda imagem de não pedestre tem que redimensionar de 64 por 128 pixels. Aí essa imagem, finalmente, eu passo para o ROG. Feature.ROG é a função do ROG dentro da biblioteca scikit-learn. Os parâmetros que eu passo, primeiro é o orientations, que é o total de baldinhos que cada célula vai ter. Então aqui é 9. Eu defini tudo lá em cima
para ficar fácil de vocês mudarem depois. Mas aqui eu defino o total de baldinhos por célula, que eu deixei 9. O próximo parâmetro é o total de pixels por célula. Então lembra que a gente discutiu que eram células 8 por 8? Então aqui é 8 por 8. Novamente, esses pixels per cell parâmetro está definido lá em cima. O próximo parâmetro é quantas células cada bloco vai ter. A gente discutiu que era 2 por 2. Nota que o ROG ele tem uma hierarquia. Tudo começa do pixel, que vira célula, que vira bloco, até virar o ROG mesmo. Tem também a normalização de bloco, que é aquilo que eu falei de norm L1, norm L2. Eu não me recordo qual é essa conta, L2 RIS. Mas essa é a que costuma dar melhores resultados. Eu acho que foi essa que eles usaram no artigo original mesmo. E o Feature Vector, o que ele faz? Ele pega esses 3.780 baldinhos e transforma num vetorzão de 3.780 elementos. Então esse H aqui é um senhor vetor com 3.780 elementos, que depois eu transformo em array, porque a biblioteca de SVM só trabalha com array do NumPy, então tem que fazer essa conversão. E aqui um if só para tratar, porque o X vai ser o conjunto de todos os pedestres. Imagina que o X é um vetor que cada posição é um H de 3.780 elementos. Então, se você tiver 100 pedestres, você vai ter uma matriz de 100 elementos, que cada um desses 100 elementos tem 3.780 elementos. Bastante coisa. O ROG ele trabalha com dimensão assim bastante grande. Basicamente, esse if é para verificar que se o X estiver vazio, então inclua o primeiro elemento, o primeiro H. E eu guardo também a dimensão, que é esse 3.780 aí que eu falei. Caso contrário, ele só dá um append, ou seja, no X original ele só adiciona mais um H, mais um H, mais um H e mais um H. O Y é a mesma coisa, mas o Y ele só marca o rótulo. Ou seja, para cada H, se esse H for 0, significa que ele não é pedestre. Se esse H for 1, significa que ele é pedestre. Então esse Y ele basicamente marca os rótulos. O não pedestre é bastante parecido, mesma coisa. E eu vou invocar o SVM ali nessa função SVC. Ele não implementa exatamente um SVM, mas ele implementa algo muito parecido com o SVM. E agora eu não vou saber elencar a diferença, mas é praticamente, isso aí é quase como se fosse o SVM. O SVM Fit é onde ele vai fazer o treinamento de fato, passando todos os Hs, ou seja, todas as amostras de pedestres e não pedestres, passando um valor associado para cada pedestre, passa. Se esse H é pedestre, o Y dele é 1. Se esse X aqui é não pedestre, o Y equivalente é 0. Se essa posição de X é um pedestre, então a mesma posição do Y vai ser 1. E assim sucessivamente. Aí ele vai retornar esse SVM para o meu main, para cá. Aí vem uma coisa interessante. Eu criei uma função que chama SaveSVM, porque... Aí uma dica para vocês, pessoal. Um erro muito comum para quem está começando a trabalhar com pesquisa, iniciação científica, esse tipo de coisa, é treinar uma rede neural ou treinar um SVM, treinar qualquer modelo que seja. E toda vez que for testar, treina de novo do zero e testa. Treina do zero e testa. Isso é inviável. O ideal é você treinar o seu modelo, salvar o seu modelo no HD, e quando você precisar dele, você vai lá e dá um load. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso usando uma biblioteca chamada Pickle. Import Pickle. O que o Pickle faz? Vamos olhar lá. Olha a função
save svm. Pickle.dump. Aqui eu passo o objeto svm que eu criei e no segundo parâmetro um arquivo open dizendo o nome desse arquivo e para salvar ele, escrever, né, em modo binário. Então eu vou rodar aqui e vocês vão ver que ao final desse processo, lembrando que eu adicionei o tqdm em cada for, então a gente vai vendo uma barra de progresso da extração do nosso ROG aí, e ao final ele vai salvar esse objeto svm e a gente vai ver ele salvo em disco. Eu vou mostrar para vocês ele salvo em disco. Você nota também que ele vai relativamente rápido, não demora muito. Agora ele está fazendo para a base de não pedestre, vai levar uns 40 segundos, igual está afirmando aqui. 40 segundos, 20 iterações por segundo. Ele vai diminuindo pouco a pouco porque o vetor vai ficando maior, aí ele vai ficando mais pesado. Tá vendo? Bem devagarzinho, a velocidade da iteração por segundo vai caindo. Isso é porque o vetor de pedestres e não pedestres vai crescendo, vai ficando grande. Agora ele está treinando o SVM e vai salvar ele em disco. Esse arquivo aqui, pessoal, obj.svm, é o modelo de SVM que a gente treinou e deixou salvo no disco. Dessa forma, eu não preciso treinar de novo. A partir de agora, eu carrego aquele SVM, aquele modelo pronto, e eu só testo imagens em cima dele. O load SVM faz o oposto do Pickle Dump. Ele recarrega aquele objeto SVM que eu salvei usando a biblioteca Pickle. E para finalizar, ele chama o test images, que eu vou mostrar aqui para vocês. O test images eu vou passar um pouco por alto, porque o vídeo já está muito longo. Mas o que ele faz? Ele vai na pasta de teste, de cada imagem de teste. Cada imagem de teste recortada, tá? Olha o próprio aí. Ele vai redimensionar. Aqui tá 400 por... Ah, tá. É porque aqui é a imagem que ele vai testar. E essa é a imagem show, a imagem que mostro para vocês na tela. Por isso que ela fica grande daquele jeito. Você vai novamente aplicar o ROG na imagem original, tá vendo? E X já vai ser aqueles baldinhos, já aqueles 3.780 baldinhos organizadinhos no vetor, e ele você vai passar para a função predict do SVM. Se a função predict, então aqui você vai ter um baldinho, por exemplo, de um pedestre. Se a função predict retornar 1, significa que ele reconheceu esse X como um pedestre. Então, você vai mostrar na imagem do pedestre aquele texto escrito pedestre. Se você passar um X aqui e o predict retornar 0, significa que ele vai salvar na imagem que ele é um não pedestre. E aqui tem o show da imagem ali comentado e o cálculo de acurácia, né? Eu fui um pouco por alto, assumindo que você já tem noção de como implementa isso. O ROG já é bastante avançado, ele não é tão simples a parte de código. Então é isso. Eu vou terminar por aqui, que já está dando quase 1 hora de gravação aí. Curta, compartilha, se inscreva no canal para me dar uma forcinha, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, tá certo? E valeu, até a próxima.